Opa! E aí, pessoal, beleza? Professor Mal na área, estamos aí de novo. Hoje, trazendo novamente aí o Excel, e hoje vamos falar de função C. É uma função muito importante no Excel, já deixa eu abrindo aqui a nossa planilha, né, para a gente dar continuidade. A função C é uma função muito importante no Excel, e também dor de cabeça para muitas pessoas, né? Então a nossa ideia é passar aqui bem devagarzinho, os conceitos que eu preciso, para que eu possa realmente fazer o bom uso da função C. Antes de mais nada, para quem está acompanhando as nossas aulas, né, nós fizemos a planilhinha contas e fórmulas, né, onde a gente explicou os principais conceitos, né, das planilhas eletrônicas e do Microsoft Excel. Na aula 2, a gente falou muito de preenchimento e falamos também da maneira como a gente utiliza o mouse, falamos da cruz branca que tem o mouse, falamos do preenchimento que nós temos e também falamos que nós temos aí o arraste. Tudo isso foi falado também. Fizemos um exercício da nossa planilha de churrasco. Temos aqui uma planilha de departamento pessoal reservada para umas aulas logo, já vou até colocar ela aqui para frente, ó, que logo a gente vai usar ela. E nas últimas aulas nós falamos aí, né, de formatação condicional, falamos aí de aleatório, tivemos as nossas aulas de gráficos, onde nós produzimos esses gráficos. Então, se você não viu uma dessas aulas, dá uma olhadinha aí, que está tudo aí na nossa playlist de Excel. Hoje, como já dito, é função C. Então, a minha ideia hoje é falar da função C, mas para falar de função C, eu vou aplicar o zoom aqui, a gente precisa partir do princípio, eu preciso falar aonde, ou melhor, eu preciso falar qual é a base da função C. Então, colocando aqui, vou trazer um pouquinho mais para cá para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu não tenho como falar de função C sem falar dos operadores lógicos. Os operadores lógicos são aqueles operadores que a gente conhece desde o ensino fundamental: maior, menor, maior igual, menor igual, igual, e a única coisa que está diferente, olha que coisa incrível, é o sinal de diferente. O sinal de diferente, para não ficar dúvida, é um sinal de menor e de maior, um de frente para o outro ali, dentro, não só do Excel, mas dentro de muitas linguagens de programação e de recursos informatizados. Esse é o sinal de diferente, né, utilizado dentro da tecnologia, tá bom? E o que faz os operadores lógicos? Eles fazem uma comparação. Tá, professor, mas o que tem a função C a ver com o comparador? A função C, ela é uma pergunta, e essa pergunta, ela tem que ser respondida antes da função C tomar a sua decisão. Tá? Quando você coloca a função C, é importante você ter em mente que você está fazendo uma pergunta. E para que essa pergunta seja respondida, eu preciso fazer uma comparação. E para isso eu preciso dos meus operadores lógicos. Então, olha só, eu vou aproveitar esse espaço e eu vou fazer alguns testes lógicos. Por exemplo, aqui eu vou perguntar se de repente esse número 10 ali, ó, que está no E2, vou até colocar aqui, ó, E2, se ele é maior que aquele número 60 que está no F2. Professor, mas é lógico que é maior. Você está perguntando uma coisa lógica, por isso que é teste lógico, tá bom? Só que é o seguinte, quando eu digito aquela informação, olha lá, igual E2 maior que F2, eu, professor Maurício, o professor Mal, está afirmando que o 10 é maior que 60. Que o conteúdo de E10 é maior que o conteúdo de F2. Eu estou afirmando isso. Só que o Excel não confia em mim. Ele vai fazer a verificação dele. A hora que eu der o Enter, ele faz a verificação e ele já me disse que eu estou errado. Que é falsa a verificação que eu estou falando. A informação que eu passei para o Excel aqui, ó, de que o E2 é maior que o F2, é falsa. Eu coloco uma afirmação e ele faz uma verificação. E ele está falando que eu não estou fornecendo para ele uma informação verdadeira. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer um outro teste usando ali o próximo operador lógico. Então, vou colocar aqui, ó, igual o E3 é menor que o F3.
Olha lá, ó. Opa, ele falou para mim que é verdadeiro. Agora, olha só, eu estou fazendo uma outra afirmação e estou falando para ele. O Excel, o E3, ele é menor que o F3. É uma afirmação que eu faço. Na hora que o Excel vai fazer essa verificação, ele fala, pô, isso é verdade. Isso é verdade. Concordo com você. Eu posso também fazer esse comparativo usando o maior e igual. Então, vou falar aqui, ó, o Excel, o E4, ele é maior ou igual ao F4. Aperto Enter. Ele falou, não, não é não. Você está errado. Então, esses testes lógicos eu ia fazer sempre através de um teste lógico. Então, a função C, que é o objetivo da nossa aula de hoje, ela parte de um teste lógico. Eu tenho que fazer um teste entre dois valores para que eu consiga responder uma pergunta. E respondendo essa pergunta, eu tomo uma decisão do que eu devo fazer. Eu não. O Excel. Ah, detalhe. O Excel não. A função C. Vamos fazer esses outros testes lógicos aqui, ó. Igual o E5 menor igual que o F5. Ó, falso também. Vou fazer mais uma aqui, ó. Igual E6 igual a F6. Falso também. Último, igual E7 diferente de F7. Verdadeiro. Claro que nós estamos trabalhando com uma planilha eletrônica e aí tem aquela questão. E se eu mudar o 60 de lugar? E se eu colocar o 60 aqui? Vai permanecer falso, porque 60 ele não é maior que 60. Eles são iguais. Porém, se eu colocar aqui, ó, 59,99, verdadeiro. Então, ou seja, a qualquer momento, esses testes estão sendo verificados. Se eu aumentar aqui, ou melhor, diminuir aqui para 5, falso. Tá lá, ó. É maior ou igual? E se eu colocar 40 aqui? Verdadeiro. Por quê? Ele não é maior, mas ele é igual. Mesma coisa nisso daqui, ó. E se eu colocar 30 aqui, ó? Verdadeiro. Por quê? Não é menor, mas é igual. O E5, ele não é menor que o F5, mas ele é igual. Mesma coisa continua se eu colocar aqui, ó, o 29. Mesma coisa se eu colocar aqui, ó, o 41. Porque aqui eu estou trabalhando com o maior igual e aqui eu estou trabalhando com o menor igual. O de comparação, de igualdade, 20 é igual a 20? Tá lá. Ah, importante, aproveitando aqui, ó, olha só. Sim é igual a sim? Verdadeiro. Sim é igual a sim, né? Então, ele também faz essa comparação com palavras, mas aí a gente precisa tomar cuidado porque existem outras regras aí, mas ele consegue também avaliar palavras. E só para a gente fazer um teste aqui, né? O limão é maior que a laranja. Verdadeiro. É o único lugar onde o limão é maior que a laranja. Ô, professor, mentira, né? A laranja ela é maior. Tá, a laranja é maior. Mas pensa no dicionário. Qual que vem primeiro? No dicionário, a laranja vem primeiro. Então, o Excel, ele pega essa ordem alfabética e como a laranja vem primeiro, ele já fala, ó, a laranja ela é menor. Beleza? Então, tem essas questões aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas eu estou mostrando que eu consigo também fazer um comparativo com valores de texto. Beleza? Bom, então, sabemos, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar aos valores, né? Ctrl Z para desfazer. Descobrimos aí, então, nossos testes lógicos. E eu vou voltar aos valores que estavam originalmente, ó. Eu vou voltar ali até voltar o número 10 ali na primeira, ó, Ctrl Z. Né? Opa, tá aí, ó. Então, esses testes lógicos eles são muito importantes. E diminuindo aqui o meu zoom, né? Eu preciso utilizar a função C. E quando que eu utilizo a função C? Sempre que eu preciso tomar alguma decisão.
Se eu preciso tomar alguma decisão, eu sempre tomo essa decisão baseada em algum valor, baseado em algo, em alguma pesquisa que eu fiz, e baseado nesse resultado, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Ou eu executo o plano A, ou eu executo o plano B. Então, sempre que você tiver um cálculo no seu Excel, e esse cálculo mudar, dependendo de alguma informação, é a função C que você utiliza. Para você utilizar a função C, você tem que ter dois caminhos. E você, no momento que for fazer o cálculo, você precisa escolher um desses dois caminhos. Então, a função C é uma função que faz com que você tome uma decisão. E aí eu separei aqui alguns exemplos. Ó. Deixa eu começar por esse exemplo aqui, ó, da maioridade. Ó. Eu quero simplesmente que o Excel coloque aqui para mim. O Steven, ele é maior de idade ou não? Professor, eu estou vendo que ele tem 17, então para que eu preciso verificar isso? Você tem só 4 pessoas ali. E se você tivesse 400 pessoas? Você ia fazer verificação uma por uma? Você ia ficar verificando essas 400 uma por uma e escrever aqui maior, menor, maior, menor, maior, menor. 400 pessoas. Quanto tempo você ia gastar fazendo isso? Analisando e digitando maior ou menor para cada uma delas. Então, eu peço para o Excel fazer essa verificação e para isso eu preciso da função C. A função C ela é dividida em 3 partes. Eu vou colocar junto aqui. Ó. Então, a função C tá, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, vou até colocar aqui mais ou menos a estrutura dela, né? A função C ela começa sempre com igual C, abro parêntese, e tem a primeira parte que é o teste lógico. Igual esses testes lógicos que nós fizemos logo acima aí. É maior? É menor? É maior igual? É menor igual? Eu sempre comparo duas informações. É igual? É diferente? Eu tenho que comparar duas informações. Então, tem essa parte do teste lógico. Aí eu tenho um ponto e vírgula que é para finalizar o teste lógico. Após o teste lógico, eu preciso colocar duas opções. A opção verdadeira, ponto e vírgula, e a opção falsa. Como assim? Verdadeiro e falso? Se o seu teste lógico, ele aqui, ó, o seu teste lógico, a hora que o Excel fizer a comparação dele e encontrar como resultado verdadeiro, o Excel vai executar o cálculo ou a opção que ele tem aqui. Caso o seu teste lógico, o resultado do teste lógico feito pelo Excel, retorne falso, aquela afirmação que você fez para ele for falsa, ele ignora o que você colocou aqui e ele executa este cálculo aqui ou a ação que você colocou neste local. Vamos à prática. Então, veja bem, eu quero saber se o Steven ele é maior ou menor de idade. Então, eu coloco igual, C, abro parêntese, é hora de montar o teste lógico. Qual que é a informação que eu preciso testar? Eu preciso testar a idade do Steve. A idade do Steve está no C14. Eu preciso fazer comparativo com qual valor? Eu preciso saber se a idade do Steve, se ela é maior ou igual a 18. Maior idade, é 18 anos. Se ela for maior ou igual a 18, esse é o meu teste lógico. Ó, tá lá, teste lógico. Verifica aqui, ó, que a minha síntese da função, ó, tá mostrando, ó, você tá montando o teste lógico. Já montei. Ponto e vírgula. Agora eu venho aqui para a opção se verdadeiro. Se o Steven é verdadeiro, eu quero que o Excel escreva D maior. Então, ó, vou abrir aspa e vou escrever aqui, ó, D maior. Vou fechar aspa. Ponto e vírgula. Então, se a idade do Steven for maior ou igual a 18, o Excel vai escrever para mim D maior. Estamos vendo que isso não está acontecendo, porque é 17. Então, ele vai ignorar aquele D maior e ele vai fazer a segunda opção, a opção se falso. Eu vou abrir parênteses de novo e vou colocar D menor. Fecho aspa, fecho parêntese e aperto Enter. Prontinho. Ó. Professor, o Steven fez aniversário e agora ele tem 18.
D maior. E não era hoje, é semana que vem, 17. Então, a partir desse momento, é o Excel que toma a decisão de como essa coluna vai ser preenchida. Através da nossa função C, que olha para a idade da nossa pessoa que está ali e compara com o número 18. Se for maior ou menor, se for maior ou igual, D maior. Se isso for falso, D menor. Tranquilos? Uma outra maneira de eu fazer essa função é através do botãozinho aqui, ó. Vou mostrar aqui o botãozinho aqui, esse botãozinho, e eu tenho aqui, ó, mais funções, ó. Esse botãozinho aqui, ó, esse botãozinho eu abro ele, escolho aqui mais funções. Por aqui eu consigo também. Basta eu procurar a função C aqui. Agora, se ela não tiver aqui, é só você digitar. Clicar aqui, ó, C, vou clicar aqui no IR, né? Ele vai procurar todas as funçõezinhas aqui que tem aí algum atributo C aí, ó, né? Procure uma função C. Ele vai colocar todas aqui, ó, muitas funções, ó, né? Muitas funções, tá bom? Eu vou tirar aqui, vou apagar novamente. Tenho aqui também, ó, funções de vários tipos, mais recomendadas, inclusive a minha C ela tá ali, ó. Eu tenho aqui tudo, eu tenho aqui financeiras, eu tenho funções de data e hora. O Excel ele possui mais de 300 funções, matemática e trigonometria, funções de estatísticas, eu tenho aqui funções de pesquisas e referências, eu tenho aqui banco de dados, eu tenho aqui de texto, eu tenho aqui lógico e não falso. Olha o nosso C aqui. Cliquei na função que eu desejo, é lógico, eu posso procurar. Professor, tem um curso que ensine todas as funções? Eu acho muito difícil ter, mas você pode pesquisar e aprender a utilizar aquelas funções que servem no seu dia a dia, que têm utilidade no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão. Cliquei a função que eu quero, aperto OK, e olha como a função C vem aqui, tipo um assistentezinho. Então ele já pergunta, qual que é o teste lógico? Aí eu vou falar, o meu teste lógico é aqui, eu quero testar esse cara. E eu quero saber se ele é maior ou se ele é igual a 18. Olha aqui, ele já está falando para mim, ó. Ah, é se verdadeiro. É para escrever o quê? Se isso daqui for verdadeiro, eu quero que você escreva D maior. E se for falso, eu quero que você escreva D menor. Perceba que quando você usa o assistente, ele já me dá o resultado aqui, ó. E ele, conforme eu clico, ó, ele está falando o que é para mim fazer aqui nesse local. Ó, ele fala o que é para mim fazer nesse local. Então, eu tenho aí esse assistentezinho de função. Vou dar OK. Tá aí. O resultado das duas é a mesma. E aí, pessoal, pensa só. Você já fez os 400? Vem aqui com a alcinha de preenchimento. Clica, puxa, tá lá, ó. Se esse... Ah, tá errado, pessoal. Sinatra não tem 20, não. Ele tem só 15. Aqui, ó, o Franklin é 16. É o Spielberg. O Spielberg tem só 14. Todo mundo de menor. Fugiu a bordinha daqui, né? Deixa eu pegar, colocar novamente aqui a minha bordinha. Cadê? Beleza, aqui bordas externas. Tá aí, ó. E conforme eu vou trocando essas idades, ficou já automático. Ficou já automático. Tá aí, ó. Vamos fazer uma outra aqui no mesmo esquema, já pensando em tudo que nós vivemos aqui no ano de 2020, e até por isso estamos aqui online, né? O status de Covid, risco de Covid. Quem são as pessoas que estão aí que pertencem ao grupo de risco? Tá? Então, eu quero ali simplesmente o seguinte, eu quero que dentro de todas as pessoas que eu tenho na minha base de cadastro, eu quero que no status apareça se ela é do grupo de risco. Só isso. Se não for do grupo de risco, não precisa fazer nada. Então, olha lá, eu vou fazer mais uma funçãozinha seco aqui, ó, com o assistente. Mais funções. Vou pegar aqui a minha função, vou até colocar aqui de volta ó, as mais recentes usadas. Pronto. A C, vou dar OK. Vou trazer aqui para o lado. Ó. Então, ele vai avaliar o quê? A idade. E para ser do grupo de risco pela idade, sabemos que existem outros fatores, ela precisa ser maior ou igual a 60. Valor se verdadeiro. Vou colocar aqui, ó. Grupo de risco. Se for falso, eu não quero que ele faça nada. Vou dar OK.
Tá lá, ó. Vou usar o cantinho de preenchimento. Tá aí. Só que tem um detalhe, pessoal. Olha como ficou feio ali aquele 59 que é do grupo falso. Por que ficou daquele jeito? Porque eu não coloquei nada na parte do falso. Ficou feio. Vamos melhorar. Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho do FX. Ó, ele vai abrir de novo o assistente para mim. Eu vou vir aqui, ó, no lugar do falso. Vou colocar aqui, ó, só um tracinho. Tá ali, ó, só um tracinho. Vou dar OK. Vou usar o preenchimento de novo. Prontinho, ó. Ficou ali um tracinho. Deixa eu centralizar. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da minha coluna. Tá aí, ó. Se eu mudar as idades, colocar aqui, ó, 59. Pronto, ó. Ninguém mais é do grupo de risco. Todo mundo abaixo do grupo de risco. Tanto a Joplin, como Russell, como Cobain, como James. Todo mundo, né? Então, ó, e colocou 60, risco. 61, risco. Então, ou seja, eu estou colocando o Excel para tomar decisões no meu lugar e para preencher informações com base na idade das pessoas. Aqui, se ela é do grupo de risco ou não. Aqui, se ela é de maior ou não. Tudo bem? Então, 2 exemplos. Eu tenho aqui mais um exemplo, ó, porque é para mais 2 exemplos nós vamos fazer aqui, hein? Então, olha só. Agora, olha essa situação. Eu tenho ali várias pessoas, várias idades ali. Eu tenho um valor, que de repente pode ser o valor de uma compra que essa pessoa realizou. E eu tenho ali, ó, desconto de 5%, 5% de desconto acima de 40 anos. Faltou uma vírgula ali, né? Vamos corrigir, né? Ó. 5% de desconto. Vamos colocar a vírgula aqui. 5% de desconto. Acima de 40 anos, 10%. Ou seja, se a pessoa tiver menos de 40 anos, ela ganha 5% de desconto. Se a pessoa tiver mais de 40 anos, será 10% de desconto. Eu vou fazer isso, né, de forma separada para todo mundo entender certinho. Então, primeira coisa, eu preciso fazer uma função C que observe a idade e tome a decisão para mim, no meu lugar, de qual vai ser o percentual de desconto que essa pessoa vai ter. Então, eu não vou usar o assistente, eu vou montar direto. Então, olha lá, ó, igual C. O desconto tem como base o quê? A idade. Pronto, 17, a idade. Se a idade for maior que 40, ó, porque ali está falando, ó, acima de 40. Não está falando 40, acima de 40. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Poderia ser a partir de 40 anos. Aí sim, a partir dos 40 anos. Mas acima de 40, então tem que ser a partir do 41. Então, olha lá. Se o C21, que é a idade, for maior que 40, aí eu pergunto, qual que é o desconto para quem for maior que 40? 10%. Então, vou colocar aqui 10%. E aí você está falando, professor, você esqueceu da aspa. Eu coloco aspas apenas quando o retorno da minha função for um texto. O 10%, ele não é texto, ele é um número. Então, eu não preciso da aspa. Ponto e vírgula. Se for maior que 40, 10%. Agora, pensa bem. Se o número não for maior que 40, é porque ele é o quê? Menor que 40. Então, ó, eu pensei nisso, eu vi o meu teste lógico. Ó, se C21 maior que 40, 10%. Verdadeiro, 10%. Se for falso, 5%. Fecho parêntese. Com Enter. Tá ali, ó. Ah, professor, mas você colocou um percentual e aí ficou um decimal? Para quem conhece aí a matemática um pouquinho, sabe que 10% representa 0,10. Que 5% é 0,05. Né? Tem aquela questão do 100% e decimal. Vou fazer aqui o meu auto-preenchimento e eu já tenho todos os meus descontos aqui certinho, baseados em idades, e eu posso vir aqui, ó, e colocar o formato de porcentagem. Ó. Vou aproveitar e vou colocar aqui no centralizar.
Então tá aí, ó, eu já tenho um desconto com base na idade das pessoas. Se essa pessoa aqui tiver 40 anos, o Steve, 5%. Se o Spielberg tiver 41, opa, 10%, né? Se a Dennis tem só 38, 5%. Então, já está funcionando a nossa política de desconto, onde o usuário, ou eu, não me preocupo em conceder o desconto. A planilha já faz isso automaticamente. Como que vai funcionar esse cálculo agora? É só multiplicar. Igual o valor da compra vezes o valor do desconto. Eu tenho ali o meu valor do desconto. Clico 2 vezes, já preencheu para mim. O valor a pagar é igual esse valor menos o meu desconto. Dou Enter, está ali já o valor a pagar. 2 cliques, já preencheu tudo para mim com auto preenchimento. Vou colocar aqui a bordinha que acabou saindo na parte de baixo. Então tá aí, ó. Eu usei a função C aqui para encontrar qual é o desconto apropriado. Vamos fazer mais um, nosso último exercício aqui, nossa última item aqui. Pessoal, ó, 2 coisas que eu queria mostrar. Por que isso está acontecendo? Né? É muito comum as pessoas trabalharem, ver isso e falar, e agora? Tem coisa errada aqui. Pessoal, é só a coluna D de dado que está pequena. É só aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui, ó. Olha lá, ó. A coluna D de dado estava pequena. Se eu diminuo o tamanho, fica aquela hashtag. Então eu aumento o tamanho, eu dou mais espaço para o número aparecer. Olha só essas regras aqui, ó. Vamos ver se não está faltando vírgula também. Reajuste de 12% somente para quem ganha menos de 2.133. E quem ganha mais? Quem ganha mais não vai ganhar nada de reajuste. Então eu preciso aqui, ó, saber qual é o reajuste que as pessoas vão ter com base no salário. Então eu vou lá, ó, igual C, abro parêntese. Eu tenho que avaliar o que para saber se tem reajuste ou não? O salário. Então eu clico aqui no salário, ó. E ele tem que ser o quê? Menor, ó, menor. Ah, importante, ó, somente para quem ganha menos, né? Somente para quem ganha 2.133 ou menos. É menos, então eu vou colocar aqui, ó, menor de 2.133. Quem ganha 2.133 não vai ganhar aumento. Tá bom? Então tá aí o meu teste lógico. Se o D32, que está o salário do Steven, for menor que 2.133, ponto e vírgula. Qual é o reajuste que ele ganha? 12%. Então vou colocar aqui, ó, 12%. Aí, ó, ponto e vírgula. Lembra aquela hora que se eu deixar vazio, né? Se eu simplesmente não colocar a opção falso, vai ficar errado. Vai ficar a palavrinha falsa. Então, ó, aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, eu vou abrir aspas e vou colocar um tracinho. Pronto. Vou fechar aqui, ó. Prontinho. Então, se a pessoa tiver um salário menor que 2.133, ela tem 12% de desconto. Se não, simplesmente vai aparecer um tracinho. No caso do Spielberg, apareceu um tracinho. Vamos ver os demais. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele já preencheu e vou aproveitar e colocar no percentual e já vou colocar aqui o centralizado. Tá aí, ó. Prontinho, ó. Eu já sei quem é que ganha, quem é que tem direito ao reajuste salarial. Eu vou considerar o reajuste salarial, coitado, vou abaixar aqui o salário do Spielberg. Pronto. Beleza. Agora vamos ao cálculo de valor. Eu quero saber de quanto que vai ser esse aumento. Então esse aumento, ó, olha só o pepino, ó, olha o problema que vai dar agora. O aumento, vou fazer aqui, ó. O aumento o que é? É igual o salário vezes os 12%. Beleza. Professor, clica lá 2 vezes. Vamos copiar. Vamos. Clico 2 vezes. Ih! Deu erro. Por que deu erro? Porque aqui eu não tenho número. Aqui eu não tenho número, aqui também não, e aqui eu também não tenho número. E agora? Como é que faz? A função C resolve o nosso problema. Eu vou colocar a função C
para resolver esse problema. Como assim? Se tiver tracinho, em vez dele fazer o cálculo, ele coloca o número 0. Se for igual a tracinho, 0. Se for igual a 12, se não for o tracinho, faz o cálculo. Então, olha como é que vai fazer aqui, ó. Eu vou chegar aqui, vou apertar o F2, e olha só. Esse cálculo aqui, ó, só vai fazer se for falso. Então, olha só, eu vou colocar a função C. Eu vou abrir aqui, nem vou apagar, vou fazer, ó, C, abrir parêntese. Esse valor aqui, ó, for igual, aí eu vou abrir aspa, tracinho, fecha aspa. Então, agora eu estou verificando ali, ó. Se o E32 for igual a um tracinho, ponto e vírgula. Se ele for igual a um tracinho, eu quero que fique o valor de 0. Ponto e vírgula. Se for falso, eu quero que ele realize o cálculo. E baguncei, hein? Aí, ó. Então, olha lá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu apertar um F2 aqui para não ter problema. Então, olha lá. Eu estou verificando esse cara. Se o E32 for igual a tracinho, coloca 0 para mim, Excel. Porque ele não vai ter valor de reajuste. Agora, se isso daqui for falso, Excel, faz o cálculo para mim. Porque, com certeza, se não tem o tracinho, é porque tem um percentual de aumento lá. Dou Enter, olha lá como é que já ficou. Ó. Então, eu estou corrigindo erros em uma fórmula. Agora, aqui o novo salário, basta eu fazer igual o salário atual mais o reajuste. Ih, deu erro. Ai, 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 ai. Já ensinei como é que resolve. É só aumentar o tamanho da largura da coluna G. Tá aí, ó. Vou pegar aqui todo mundo. Vou colocar a bordinha, ó, porque perdeu a bordinha aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então, vou pegar aqui todo mundo. E vou também colocar aqui a minha bordinha no contorno. Pessoal, tá aí. Então, nós vimos aí várias maneiras de fazer a função C e vários exemplos de como ela é importante para nós. Ela é importante para encontrar um valor com base no salário, ela é importante para evitar erros que podem acontecer em uma determinada fórmula. Então, dependendo do resultado que eu tenho aqui ele tem que aparecer uma informação ou fazer um cálculo. Então, isso é importante para nós. Lembrando, a função C, eu utilizo ela sempre que eu tenho 2 caminhos, ou até mais, mas isso fica para um outro dia. Beleza, gente? É isso que eu tenho hoje, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha mais alguma dúvida, é só você colocar aí nos comentários, ou manda no chat para nós, e a gente vai resolver isso daí da melhor maneira possível. E ajudar vocês a resolverem os seus problemas usando a função C. Um abraço do mal, gente. Tchau, tchau e até a próxima.